Eva e esse é o Trocando Ideias, o canal onde nós falamos de tudo um pouco. Afinal, como eu sempre digo, todos os temas eles merecem ser debatidos. Então nós colocamos tudo nesse caldeirão do Trocando Ideias, misturamos, conversamos, analisamos e compartilhamos nossas opiniões, tá certo? É sua primeira vez por aqui? Seja muito bem-vindo, tá? Sua presença é importante para mim. Você sempre está por aqui, curtindo, comentando, compartilhando? Seja muito bem-vindo também, meu querido. Sua presença é muito importante. Hoje nós vamos dar continuidade ao quadro que eu estou fazendo com os presidenciáveis lá no programa Roda Viva. Já fiz com Bolsonaro, já fiz com Ciro, já fiz com Boulos, com Marina, e agora chegou a vez dele, Geraldo Alckmin. Vamos ver o que é que eu achei de Geraldito lá no Roda Viva. Então, Geraldo Alckmin, ele é formado em medicina, ele foi vereador e prefeito em Pindamonhangaba, lá no interior de São Paulo, tá certo? Em 83 ele foi deputado estadual e em 86 deputado federal. Ele foi o autor do projeto que transformou em lei o Código de Defesa do Consumidor. Disso eu não sabia, um joinha aí pra ele, ó. Tá certo? E ele também foi o relator do projeto que facilitava a doação de órgãos para transplante. Joinha para ele também sobre isso. E o Lessa lá perguntou, a primeira pergunta foi o que ele queria deixar como legado. Foi até a mesma pergunta que ele fez para Bolsonaro e Bolsonaro deu uma enrolada, mas Alckmin disse que o que ele quer deixar de legado, caso ele seja eleito, é que ele seja conhecido como presidente do emprego e do aumento de renda para o brasileiro. Uma menina lá, que acho que é de alguma ONG do jornal, não sei, Priscila alguma coisa, ela perguntou a Alckmin sobre educação. E disse que ele está prometendo fazer com que o Brasil ele tenha 50 pontos no PISA. Sabe o que é PISA? Te digo o que é PISA. PISA é Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Então esse PISA ele tem uma tabela e nessa tabela ele vai avaliando o nível de conhecimento que os estudantes têm. Geraldo Alckmin está prometendo, caso seja eleito, ele faz com que o Brasil tenha 50 pontos no PISA. Só que ela lembrou para ele que durante o governo dele em São Paulo, ele conseguiu apenas que o São Paulo tivesse 21 pontos. Isso prova que não é tão fácil. E umas coisas que os políticos eles vão prometendo e que você fica meio perdido. Porque olha só, se São Paulo, que é um estado que investe bem em educação, é apenas um estado que não tem muitas variantes como no Brasil, que são mais de sei lá quantos quilômetros, quantas cidades tem nesse Brasil. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, é muito grande. E o que acontece? É muito complicado. Então ele ficar prometendo que vai fazer 50 joinha se ele conseguir. Tomara que consiga, porque se existe uma coisa que a gente precisa é de educação. Educação não somente curricular, mas educação no sentido de educar a pessoa para a vida, tá certo? Ele disse que somente 30% do que é destinado do PIB, que é 6%, 6% do PIB é destinado para a educação. Somente 30% desse valor ele é destinado para a educação básica. E ele disse que vai fazer com que esse valor aumente, porque afinal a educação ela tem que ser uma coisa moldada e construída desde muito cedo, desde a alfabetização, a educação infantil até o ensino médio. E o que eu concordo, né? Porque não adianta você querer que um país mude sem dar educação para as pessoas. E começa lá na base mesmo, tentando o máximo possível fazer com que essa educação do pobre, essa educação pública, ela seja equivalente a uma educação particular. Agora, uma coisa que eu fico revoltada é que ele disse que o Brasil tem 35 partidos. Para que tanto partido? Existe um projeto para diminuir a quantidade desses partidos e eu acho que é mais do que necessária. Porque, sinceramente, gente, eu não entendo. Se você entende para que o Brasil tem tanto partido, diz aí para mim. Fala pra mim, porque eu, sinceramente, estou mais por fora do que cinturão de soldado nessa história. Eu acho que ter, no máximo, 5 partidos era mais do que suficiente. Mas o Brasil, como gosta de tudo exagerado, tem 35.
Ele disse, aí foi falado com ele sobre como é que ele vai fazer para governar. Ele disse que o Brasil, nesse momento, ele está extremamente dividido. E não há dúvida. É coxinha para cá, é petralha para lá. Até eu fui chamada de petralha. Gente, eu não sou filiada a nenhum partido, eu tipo analiso aquelas ideias que se enquadram dentro do que eu acho que é certo. Não importa para mim se a pessoa é de direita ou se a pessoa é de esquerda. O que importa para mim é se aquela proposta ela vai ser boa para mim e para a sociedade. Afinal de contas, eu não vivo sozinha no Brasil, né? Existem milhões de pessoas que também vão se beneficiar ou sofrer com aquela proposta. Então, quando eu analiso um candidato para voto, eu não analiso o seu partido, eu analiso suas propostas. Se está dentro do que eu acredito que é certo, beleza. Se não está, beleza, independente de esquerda e direita. Mas o Brasil se dividiu. É petralha para cá, coxinha para lá, você não pode falar nada que você já é xingado. E ele disse que um país assim, ele não cresce, ele não progride, seja em educação, seja em investimento, porque precisa de união. O país precisa se unir para que possa crescer. E ele disse que vai tentar fazer isso. Espero que consiga. Ele disse também, porque foi citado algumas pessoas que ele estava meio que envolvido, não que envolvido, que ele conhece, que ele indicou que estava envolvido em corrupção. E ele disse assim, que essas pessoas, elas precisam ser julgadas. Se elas forem julgadas culpadas, ele não tem nada contra, foi julgada condenada, beleza. E foi falado ele falou também que tipo assim, um governo ele precisa de governabilidade, que foi o que Dilma não teve. Desde 2014, disseram que quando ela foi eleita, disseram que ela não ia governar e realmente ela não conseguiu governar. E ele disse que um governo precisa de governabilidade. E num país democrático como o nosso, a democracia ela se faz na base da conversa e não do toma lá da cá. Mas será que isso é verdade? Vejam essas notícias. E aí, vocês acham que realmente não existe esse tomar lá da cá no Brasil? Existe. Dizer que no Brasil as medidas, as propostas, elas são aprovadas só na base do convencimento, é querer contar a história para boi dormir, porque nós sabemos que a história não é bem assim. Então eu não acredito nessa coisa de que a democracia é feita somente com conversa. Tomara que ele consiga, né? Estancar essa corrupção, esse jogo de toma lá da cá entre governantes e empresários. E foi se falado muito que ele conseguiu o apoio do Centrão, né? Que é um bloco, Centrão ou Blocão, que é um bloco de partidos que se uniram para ter poder, tanto no Congresso, quanto em querer privilégios, vantagens e tudo mais. E muitos presidenciáveis, acredito que todos, flertaram com esse Centrão, com esse blocão, para conseguir seu apoio. O Centrão, ele é composto pelo PP, PR, PRB, pelo DEM e pela Solidariedade. E esse Centrão, depois de conversar com Alckmin, ele decidiu apoiar Geraldo Alckmin como presidente. E eles estão conversando lá, porque tem esses 5 partidos que fazem base do Centrão e que estão apoiando o Alckmin, e Alckmin já tem 5 outros partidos, ou seja, 10 partidos estão apoiando a candidatura de Geraldo Alckmin. E são esses partidos que eles, entre si, que vão conversando para definir quem será o vice, que na época não se sabia, quem seria o vice do Geraldo Alckmin. Aí ele disse o seguinte, cara, por que é importante ter o Centrão? Por conta do seguinte, gente. Como eu já disse aqui anteriormente, para um governo conseguir chegar ao fim e conseguir ter governabilidade, ele precisa do apoio da Câmara, do Senado e tudo mais. Que foi o que Dilma não teve. Porque esse Centrão, justamente esse Centrão, ele estava ali no centro do olho do furacão do impeachment de Dilma e de algumas retrancas com o governo de Temer. Então,
Ele disse assim, que ter o Centrão é você ter a governabilidade, por isso que é importante. Ele sabe que se ele não tivesse esse apoio, governar seria muito difícil. Porque embora nós tenhamos um regime presidencialista, ou seja, temos presidente da República que toma as medidas, que tem que sancionar a lei e tudo mais, a força maior é do parlamento, porque é ele que veta o que vai para frente e o que vai para trás, o que chega ou não no presidente. Então é preciso que o presidente ele tenha um bom convívio ali com o Congresso, com o Senado, para que suas propostas elas sejam aprovadas e aceitas e ele possa sancioná-las, tá certo? E foi perguntado a ele sobre Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto ele foi condenado no Mensalão, né? E assim que saiu em liberdade, ele já está sendo investigado pela Lava Jato. E era esse cara que estava fazendo meio campo ali entre o Centrão e Geraldo Alckmin. Para você ver que política é um negocinho nojento, né? O cabo é condenado uma vez, investigado outra, e ele que pode ali decidir quem é que vai ser o vice-presidente do Brasil. Ai, Jesus! E tem outra coisa. Foi perguntado porque o Solidariedade queria que Geraldo Alckmin ele trouxesse de volta impostos sindicais. E Geraldo Alckmin disse que não. E ele falou uma coisa sobre a reforma trabalhista que eu poderia falar para você. Mas veja o que ele falou sobre a reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela foi importante. Nós tínhamos uma legislação da década de 40 do século passado, autárquica de cima para baixo. O novo modelo é um modelo extremamente moderno. Aí ele já perdeu meu voto. Achar que a desreforma do trabalho foi algo bom e que o Brasil progrediu, gente, pela misericórdia, só quem não conhece um pouco dessa reforma é que acredita num trambolho desse. Outra coisa também que me fez tirar Geraldo Alckmin da minha lista de candidato foi o seguinte, ele disse que vai reduzir o imposto corporativo e tirar também a contribuição sobre lucro líquido. Ou seja, nós vimos que Boulos e Ciro Gomes, eles querem sim colocar um imposto sobre o lucro que os empresários têm, o lucro líquido. Já Geraldo Alckmin está indo na contramão, ele quer isentar, né? Ele quer isentar os empresários de impostos corporativos e do seu lucro líquido. E nós sabemos que matemática é uma coisa simples, se ele isenta de cá, ele tem que colocar alguma coisa para contrabalancear. E você acha que vai para onde? Ele vai tirar de lá e vai colocar sobre o lombo de quem, gente? Nem vou nem dizer. Mas uma coisa assombrosa sobre essa questão que ele levantou dos sindicatos é que o Brasil ele tem 16 mil sindicatos. Só 11.500 sindicatos são dos trabalhadores. Para que tanto sindicato, gente? Para que tanto? E ele disse que a maioria desses sindicatos sequer fazem convenções, sequer se reúnem, ou seja, são sindicatos de fachada que servem para tomar dinheiro. E fora esses 11 mil, 5 mil são patronais. É complicado, né? Um órgão, porque esse sindicato é um órgão, que era criado para ajudar os trabalhadores, muitas vezes só ferra ainda mais a vida dos pobres coitados, que ganham R$ 954 por mês bruto. Porque essa semana eu estava conversando com um amigo, ele disse que às vezes quando tem muito desconto na sua folha de pagamento, ele não recebe nem 700. Esse é o Brasil. Ele falou também sobre a aposentadoria. E em relação à aposentadoria, eu concordo com ele. Tem que ter uma reforma? Tem. Todos os candidatos, tirando o Bolsonaro, que não disse nada, mas todos os outros três, Boulos, Ciro e Marina, disseram que a Previdência precisa sim passar por uma reforma. Ele disse que não acha justo que um trabalhador normal, como eu, que sou comerciária, como você que é comerciário, ou você seja agricultor, ou você seja autônomo, seja lá o que você for, qual a profissão normal que você tenha, você ganhar em média R$ 1.391 de aposentadoria. Já que o Legislativo Federal ganha 26 mil. É um disparate fora de série, né? Então o povo, ele paga, um legislativo, ele ganha quase que 24 vezes um legislativo
ele ganha em média o que 24 pessoas ganham. Então é 1 para 24, gente, isso é demais. Isso é demais. Tem que ter um teto, sim, nesse legislativo. Só que mexer com a política no Brasil é complicada. Por quê? Porque político não quer perder privilégio. E por mais que eles fiquem blá, 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 prometendo mundos e fundos, a gente sabe que no frigir dos ovos as coisas não são bem fáceis. Porque você conseguir que um político, que é a maioria de um Congresso, que é a maioria de um Senado, abra mão dos seus direitos é complicado. Porque é muito fácil viver na vida mansa que eles têm, tá? E uma coisa que eu gostei que ele falou, eu vou botar aqui em destaque para vocês, ele disse o seguinte: o Brasil é mais que um país desigual, o Brasil é um dos países mais injustos do mundo. Você concorda com ele? Eu concordo em gênero, número e grau. Não tiraria uma vírgula nem colocaria um ponto a mais nessa questão. Realmente o Brasil é um país, além de desigual, é muito injusto. Ele tira injustamente do pobre, e quando ele vai distribuir aquele imposto que ele tirou, ele distribui de forma não somente desigual, mas de forma injusta. Então é preciso que se reveja isso, né? A questão da desigualdade no Brasil, ela é muito complicada, porque ela tem muitos parâmetros que precisam ser estudados. Ele diz que a educação é um meio muito importante para diminuir essa desigualdade, e eu acredito piamente nisso. Mas não é somente a desigualdade, a questão da educação que faz com que o Brasil ele saia desse quadro de desigualdade social, desigualdade financeira, socioeconômica. São muitas outras coisas. Tem a questão do emprego, aceitar a desreforma trabalhista como algo bom, gente, me poupe. Dizer que trabalho intermitente é uma forma de aumentar a renda, me poupe. Dizer que funcionário tem que trabalhar sábado, domingo e feriado, como se fosse um dia normal, sem ter direito a ganhar um extra por aquilo, me poupe, né? Então é meio contraditório o que ele diz. Ele diz que quer aumentar a renda, mas será que da forma que ele quer, apoiando a reforma trabalhista e talvez andando nesse mesmo segmento que Temer seguiu, ele vai realmente fazer com que essa renda aumente? Então, eu já disse aqui e digo de novo, a partir do momento que ele disse que apoiou a reforma trabalhista, que ele acha que a reforma foi um pulo que o Brasil deu em rumo à modernidade, eu acho que foi um pulo que o Brasil deu para trás, né? Porque Chaplin, ele já fez um filme falando sobre isso e nós podemos ver. E quem já viu já sabe do que eu estou falando. Então eu acho que Alckmin, ele não é um candidato que eu votaria. Não sei você tem que ver as propostas deles, aquela que eu não falei para você, pesquisar, ver se ele foi um bom governador, se ele foi um bom prefeito, quem é Geraldo Alckmin, com quem ele está envolvido, quem são os partidos que lhe dão apoio, e analisar se você acha que as medidas que ele está dizendo são válidas ou não. Eu, Eva, não votaria em Geraldo Alckmin. Never. Tá? Simplesmente porque eu não concordo com algumas coisas. Questão da educação, ok. Questão da previdência social, ok. Agora, dizer que o Brasil vai para frente com essa desreforma trabalhista, jogou fora. Dizer que vai reduzir os impostos de empresários, de lucros líquidos dos empresários, tô fora. Então, esse é o vídeo do que eu achei como eleitor e como pessoa do Geraldo Alckmin no Roda Viva. O que você achou? Você assistiu o programa? Coloca aqui nos comentários o que você achou dele. Você concorda? Você discorda? Qual a sua opinião? E aí, não é inscrito no canal? Não perde mais tempo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. E outra coisa, eu vou colocar aqui embaixo o link dos outros vídeos, tá? Que eu fiz com os outros presidenciáveis, para que você assista e você tire suas próprias conclusões, aqueles que se enquadram melhor dentro do seu perfil de governo que você quer, não somente para você, mas para toda a sociedade. Afinal, quando nós vamos escolher um presidente, nós temos que pensar no todo, não no unitário. Vou colocar também o link das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para que você também nos siga por lá, tá certo? E o nosso quadro hoje do Roda Viva fica por aqui. Espero que você tenha gostado, dá um curtir aí para me incentivar aqui a continuar fazendo vídeo, compartilha, dá sua opinião, porque ela é sempre muito importante para mim. Até a próxima, tchau!